Oi, gente. Isso acabou de acontecer e eu tô reagindo logo depois de ter acontecido, né? Mas o Irã, que tá reagindo a um ataque de Israel ao consulado iraniano na Síria, né? Atacou, lançou um ataque, né? De drones em direção a Israel. E a situação pode escalar para além disso. Inclusive, nunca é demais lembrar que Israel, existem várias reportagens que sinalizam que Israel tem provavelmente, né, tudo leva a crer, armas nucleares. Né? Eu não estou dizendo que eles vão usar, mas é uma preocupação genuína, né, no conflito na área, sendo que isso se dá num contexto em que Israel está produzindo um genocídio na faixa de Gaza do povo palestino, né? Enfim, vamos trazer aqui os detalhes. O Irã disparou nesse sábado drones em direção a Israel. O ataque se dá depois de Israel atacar um consulado iraniano na Síria, que resultou na morte de 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana, incluindo um general. Ou seja, o Irã está reagindo a esse ataque de Israel ao consulado iraniano na Síria. Né? O Irã tem o segundo maior contingente de forças do Oriente Médio. As forças de segurança estavam alertas para o ataque iminente. Na sexta-feira, a Casa Branca disse que a ameaça de ataque do Irã é real. O ataque em Damasco marca a escalada da violência no Oriente Médio, intensificada pela o que eles chamam aqui, e aí eu vou corrigir, guerra entre Israel e o grupo Hamas. Não é mais uma guerra entre Hamas, até porque a maioria das pessoas que foram alvos dos ataques em Gaza são civis. Pode-se dizer que o grupo de Hamas, reagindo a uma ocupação ilegal e à ofensiva israelense por muito tempo, realizou um ataque terrorista em espaço israelense, não é? Porque toda vez que se tem como alvo civis, seja um Estado, seja um grupo, é um ataque terrorista, um ataque a ser condenado, né? Tanto o ataque do Estado de Israel quanto o ataque de Hamas, e isso gerou, fez com que, foi o que o governo de extrema-direita de Netanyahu precisava como desculpa para iniciar um processo de limpeza étnica na faixa de Gaza. Enfim, o conflito chega ao sexto mês e soma mais de 33 mil mortos, 32 mil palestinos, né, e 1.200 israelenses. A morte do general da Guarda Revolucionária Iraniana é vista pelo Irã como um ataque direto ao país. O país prometeu retaliação. Não é o governo, não é o país, é o governo prometeu, o governo iraniano prometeu retaliação. Eu vou corrigindo algumas coisas na reportagem aqui do G1. Um levantamento feito pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos e atualizado pela última vez em fevereiro de 2023 mostra que o Irã tem um contingente militar de 650 mil pessoas e que a Guarda, que é uma divisão importante das forças, é responsável por 190 mil combatentes. Trata-se do segundo maior contingente do Oriente Médio atrás do Egito. Já Israel tem 175,5 mil militares, entre exército, marinha e aeronáutica. Não considera reservistas convocados quando há conflito. O grande diferencial de Israel é, como eu disse, a posse de bombas nucleares. De acordo com a Federação de Cientistas Americanos, Israel é o único país da região a possuir armamento nuclear, embora o governo israelense não reconheça possuir bombas. Mas tudo leva a crer que tem. O Irã tem enriquecido urânio a um nível próximo do necessário para criar uma bomba, segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, mas não há indícios que ele tenha ogivas ainda, mas essas informações podem estar desatualizadas. Né? Então, enfim, isso daqui foi obtido em 2023, não se sabe a data. Pode ser, eles estão tentando. Né? O Irã está tentando ter uma bomba atômica. E aqui mais detalhes do contingente, ranking de efetivo, militar, mas o efetivo não diz sobre a tecnologia, né? E a gente sabe que do ponto de vista tecnológico, Israel, por ter apoio dos Estados Unidos, Israel tem um aparato tecnológico militar muito avançado, né? Aqui tem um efetivo, o ranking de efetivo, aqui é o efetivo por tipo de força, né? Exército, marinha, aeronáutica e tal. Os dados divulgados pelo Instituto mostram que a Guarda Revolucionária tem um efetivo superior ao de 11 países na região. É maior que toda a força militar da ativa de Israel, que conta com quase 180 mil combatentes. O governo iraniano tem desempenhado um papel oculto na guerra. Oficialmente critica a violência empregada por Israel,
na faixa de Gaza. Extraoficialmente, está patrocinando o Hamas, que tem cerca de 20 mil combatentes e que luta em seu lugar por meio de uma guerra por procuração. Então o Irã está apoiando, né, forças do Hamas na região, embora a maioria dos... A gente já sabe que a maioria das vítimas, né, na faixa de Gaza são civis, não são combatentes, né? O Irã também participa de conflitos do Oriente Médio por meio dos outros grupos que patrocinam. Um deles é o Hezbollah, que tem um contingente militar superior ao do Líbano, e por aí vai. Foram os Houthis que atacaram com drones uma instalação petrolífera, da petrolífera estatal saudita Aramco em 2022. O ataque expôs a fragilidade da Arábia Saudita, um dos países mais influentes da região a conflitos armados. É importante lembrar que a Arábia Saudita é apoiada, né, o governo brutal da Arábia Saudita, pelos Estados Unidos, e conta com o apoio do Elon Musk, que gosta muito de posar de defensor da liberdade, enquanto apoia um regime que persegue jornalistas, uma ditadura absolutamente brutal e um dos maiores violadores de direitos humanos do mundo, né, que é a Arábia Saudita. Olha, é muito preocupante o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu vejo uma chance real disso levar a uma escalada de agressividade na região. Não é? Existe um risco absolutamente real, né, porque aí você reúne elementos de... Porque quando a gente diz que criticar... E isso é fato. Criticar Israel e o governo de Israel não tem nada a ver com antissemitismo. Você criticar o sionismo não é antissemitismo. Mas a gente sabe também que nas forças iranianas e nos países vizinhos, existem países ali que têm contingentes militares e generais e tal, que são antissemitas, que são preconceituosos com os judeus por serem judeus. Isso torna a situação ainda mais complicada. Então você tem ali um governo de extrema-direita que deve ser criticado duramente pelo que está fazendo, concretamente, né? Mas esse governo de extrema-direita claramente mostra uma desumanização e um preconceito com uma visão. Eles olham para as vidas de crianças palestinas como se valessem menos. Isso aparece no sionismo. Ao mesmo tempo, você tem sim antissemitismo e problemas de preconceito com relação aos judeus em parte, não estou dizendo que é a totalidade das pessoas, mas em parte dos governos islâmicos da região. Isso faz parte daquele contexto da região, da área, né? E esse preconceito é um combustível extremamente perigoso, especialmente no momento que o governo de Israel está realizando ofensivas militares, né, que são condenáveis. Então entra numa situação muito, muito complexa. Seguramente a gente está só no começo dessa confusão, desse conflito terrível, absolutamente lamentável. E tudo que eu tenho a dizer é que eu gostaria muito que a humanidade caminhasse na direção da paz, da superação desses preconceitos, de uma sociedade em que a gente não julga as pessoas pela religião ou ausência de religião, que a gente não julga as pessoas pela cor da pele, não julga as pessoas pela orientação sexual. Mas, infelizmente, esse anseio humanitário, humanista, esse anseio de humanismo secular, de uma perspectiva solidária e generosa, lamentavelmente, parece que não está de fato dominando as ações naquela região do mundo, lamentavelmente, né? E esperamos que o governo brasileiro e que outros governos pressionem nessa direção, se for possível, mas parece nesse momento extremamente difícil. E é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe vire membro ou apoiador.
quem sabe façam dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.